Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Confie no Senhor. Esse é um dos principais ensinamentos dos Salmos de Davi. Confie no Senhor. Porque não é o braço forte do homem que lhe dá a vitória, mas a graça do Senhor que dá até aos fracos e faz com que os fracos tantas vezes venham a se alegrar na vitória que vem das mãos do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos diz a partir do versículo 28: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A esperança sempre deverá ser o Senhor. E assim Davi vai nos conduzir a confiar em Deus no Salmo 55 que nós estamos vendo. A partir do versículo 12 até o final, Davi continua apresentando sua oração, mas também a sua confiança em Deus. Ele diz no versículo 12: Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Veja que para Davi o problema, a angústia, é maior ainda, porque é dentro de sua casa que surge o mal. Nós conhecemos bem a história de Davi fugindo de seu próprio filho Absalão. Davi teve que fugir de pessoas as mais íntimas, inclusive o seu próprio filho. E isso angustiou o coração dele. E ele coloca isso diante de Deus. Davi não fica a sua vida remoendo problemas, e nem muito menos se isolando por causa de tais angústias. Você não vê em Davi apenas a tristeza de quem está sendo realmente e fortemente abalado, mas você vê um homem que toma uma atitude. Quando você tiver problemas, e por mais íntimos e profundos que sejam, atitude. Davi coloca diante do Senhor. Essa, inclusive, é uma das razões que nos mostra claramente que Davi nunca foi um homem depressivo. Porque a pessoa depressiva, ela não tende a reagir. Ele reage. Não importa quão íntimo seja o problema, ele tem a quem recorrer na sua angústia. Ele coloca diante do Senhor. E diz: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. E até mesmo apresenta os inimigos para que Deus os castigue, a morte os assalte e vivos desçam à cova. Ele coloca diante de Deus os inimigos que estavam tentando destruir a sua alma, que de dentro de sua própria casa estavam tentando consumi-lo, que a morte os alcance, porque estes querem destruir sem nenhuma razão. Há uma ação. Então Davi coloca tudo diante do Senhor. É interessante que ele cita, inclusive, que orava 3 vezes ao dia. No versículo 17 ele diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Arredondando, é como se ele orasse às 18 horas, ao meio-dia e às 6 horas da manhã. Ele colocava as suas queixas e lamentações numa convicção tremenda, que apesar de estar ali clamando por algum tempo já, ele tinha certeza que Deus ouviria. Ele diz: e ele ouvirá a minha voz.
não é apenas orar, é ter a convicção de que Deus está ouvindo, porque é uma promessa. Eu ouvirei, e então sararei a sua terra. Eu ouvirei, então restaurarei a sua vida. As promessas do Senhor acerca de seu ouvir as orações do povo dele são muitas. E repetindo uma que nós mencionamos algumas vezes, quando estávamos meditando neste salmo, nós temos o próprio Senhor Jesus dizendo para a sua geração: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Repetindo 3 vezes uma ideia que fora prometida por Deus diversas vezes, que Deus é aquele que está atento ao clamor dos aflitos, que salva o órfão e a viúva de uma geração perversa e má. Deus é aquele que ouve. E essa convicção que traz para Davi uma certa paz antecipadamente, porque ainda que ele esteja vendo o mal, ele já contempla pelas suas convicções, nas promessas do Senhor, pela sua fé na palavra de Deus. Ele contempla um futuro em que o Senhor graciosamente estará livrando do mal. Versículo 18: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. A certeza de que Deus vai agir. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas eu sei que o Senhor está ouvindo. E as suas promessas são fiéis e verdadeiras. De forma alguma ele falha. As promessas do Senhor são promessas que são cumpridas e que nós, portanto, precisamos confiar e confiar completamente nas promessas do Senhor. Deus ouvirá e responderá. Ele nos diz no versículo 19. É assim então que Davi exorta os seus ouvintes. Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Confie a sua vida a Deus totalmente. Não é uma parte ou outra. Confie a tua vida a Deus totalmente. No Salmo 37, também o Salmo de Davi, nós lemos ele dizendo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está contando suas observações, o cumprimento das promessas divinas, mostrando que de fato ele viu o agir de Deus em sua vida e está dizendo: olhe, eu vi que Deus nunca desampara o seu povo conforme ele prometeu. Não te deixarei, jamais te desampararei. Deus realmente é fiel. Então, meu amado, confie. Davi está exortando, Davi está convidando a confiar naquele que nunca quebrou suas promessas, que nunca fez mal ao aflito, que nunca abandonou os que esperaram por ele. Veja que, portanto, mesmo na mais profunda angústia, sendo perseguido de dentro de sua própria casa e maltratado entre os mais próximos, dizendo ele que os números de inimigos aumentaram, o número aumentou. E mesmo assim, ele consegue transmitir para nós paz. Ele não passa para nós o espírito angustiado apenas por causa da luta e perseguição. Ele transmite uma certa paz, porque o seu coração realmente confia no Senhor. E por isso ele exorta e chama aqueles que podem ouvi-lo. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Porque o Senhor é fiel, mas é preciso confiar. Versículo 23, Salmo 55, ele termina dizendo: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém. Ele tem a certeza de que Deus faz distinção entre aqueles que confiam em suas forças e, por causa disso, então, destroem os que estão à sua frente. E distinção entre aqueles que confiam em Deus e sempre esperam no Senhor.
e então vão colocando suas angústias, sua vida diante de Deus, na certeza que é do Senhor que vem a salvação. Portanto, confie em Deus, porque o Senhor é de fato aquele que julga a terra e cuida do seu povo todos os seus dias. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Agradecemos porque os teus cuidados sobre nós são muitos e verdadeiros. O Senhor, na nossa fraqueza, manifesta teu poder. E é por isso que nós até rogamos que o Senhor opere numa geração, ó Deus, tão má, mas que o Senhor, ó Deus, é poderoso para operar, para que o teu nome seja glorificado, Deus, para que o orgulhoso seja humilhado, para que, ó Deus, aqueles que destroem sejam, ó Deus, destruídos, e para que aqueles que se humilham sejam exaltados, aqueles que te buscam possam encontrar em ti a salvação. Assim, ó Deus, sejas glorificado na tua justiça e na tua misericórdia. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.